Atualmente é diretora associada de Design Thinking na Tulane Universidade, ela é até agora junho de 2021. Ela é professora assistente na Universidade do Estado da Carolina do Norte. Também ela vai começar a dar aula nessa universidade a partir de junho de 2021. E vou dar, assim, um panorama da mini biografia da Leslie maravilhosa. A Leslie é formada aqui na Universidade Federal do Paraná. Ela tem bacharelado em desenho industrial. Ela também possui um doutorado em Design Thinking pela North Carolina State University e um mestrado em administração de empresas pela Universidade da West Indies. A Leslie foi professora de Design Thinking em Stanford, né, na Universidade de Stanford, e atualmente, então, está como professora lá na Universidade de Tulane, em Nova Orleans. A Leslie vai bater um papo aqui com a gente. Ela vai compartilhar influências sobre a vida, a carreira, né, da prática de design, que resultam aí num estilo de design crítico, emancipatório e fundado na identidade da mulher negra caribenha. Antes de eu passar a palavra para a Leslie, acho que é importante a gente, né, lembrar a missão da Pretux, que nada mais é do que potencializar a inserção de pessoas pretas no mercado de trabalho, diversificar os times e conquistar espaços de liderança por meio de apoio emocional, qualificação profissional de pessoas pretas. E aí, vem aí, então, a Leslie, a gente está super ansiosa para ouvi-la e deixar aqui o registro, mais uma vez, para você ser muito bem-vinda e você se sentir em casa. Com a palavra, Leslie. Obrigada. Vamos ver. Sim, obrigada, Liliane. Vamos ver como funciona esse... Deixa eu ver. Não está me deixando compartilhar. Momentinho. Você vai... Não tem problema, Leslie. Não tem problema, a gente espera. Tanto bate-papo e eu não pensei em... Ok. Talvez você quer pausar um pouquinho? Como eu posso fazer isso? Google Meet não está me deixando compartilhar a minha tela. Você quer mandar o link aqui no chat, eu compartilho para você? Posso sim. Deixa eu ver como fazer isso. Porque, na verdade, é um arquivo que você vai ter que download. Deixa eu ver. Não tem problema. Se quiser me mandar, e aí você vai me conduzindo. Ok. Eu vou mudando as telas para você. Ups, estou colocando no lugar errado. Ok, calma aí. Ok, eu já vou começar a contar minha história enquanto eu faço isso, né? Let's see. Ok, está começando um upload. Então, vou começar contando a história e depois, quando ficar pronto, eu já te mando um link para fazer o download. Mas eu sou de Trinidad e Tobago, no Caribe. Eu tinha uma visual... eu achei aqui... Mas esse está em inglês, mas eu vou mandar aqui. Eu tenho em português, mas esse está em inglês, mas já vou te mostrar a outra versão. Deixa eu ver.
Ok. Eu vou tentar fazer outra coisa, que eu vou colocar no seu Your Google Drive, Timebox 15. Então, estou colocando diretamente, vai demorar alguns minutinhos para download, mas está no seu... Ok, porque do Drive realmente não está abrindo, mas talvez talvez funcione assim. Mas enquanto isso, você vai conversando com a gente, tá ótimo. Sim, então minha história. Então eu estou olhando meus slides aqui. Então eu sou de Trindade e Tobago, mas daí é interessante que você começou, quando você entrou, falando sobre a gente precisa sair, né? A gente precisa ir para fora. E minha história começou assim. Eu queria estudar e daí eu me candidatei para todas essas escolas americanas, né? Essas escolas bem conhecidas, Pratt, Parsons, essas escolas super caras. E fui aceitada nessas escolas, e daí meus pais me deram esse desafio, onde eles falaram que a gente não tem nenhuma condição para pagar por essas escolas, mas se você pode escolher em qualquer parte do mundo, se a gente não precisa pagar, né? Então, isso foi um desafio muito grande para mim, que eu, então, comecei a procurar pelo mundo inteiro, né? Eu fui procurar universidade na Nigéria, na Alemanha, na França, na Jamaica, e acabei no Brasil, que foi um lugar bom para acabar, mas foi uma coisa muito por acaso que eu acabei lá, né, no Brasil. E minha história no Brasil, eu fui primeiro para Salvador, e depois acabei, tudo é por acaso, acabei eventualmente em Curitiba, né? Veja se esse link abre agora, não sei se vai o segundo. Não? É grande demais? Ok. Não consegui abrir, infelizmente, mas a gente continua tentando aqui, tá carregando, Ok, tá carregando. não. Mas, então, eu tenho um slide com uma foto de um professor da UFPR aqui, onde esse professor é Ivens Fontoura, um professor até bem conhecido em Curitiba. Ele acabou de falecer, mas ele falou para a gente, se você está pensando que vão achar, se vocês estão pensando que vão achar emprego depois que terminam esse programa, vocês estão no programa errado, né? Porque cabe a você se fazer relevante para você sempre ter o que fazer. E isso foi uma história muito boa para mim, para ouvir durante a faculdade, porque... Bom, como meus pais também me deram a liberdade de procurar emprego no mundo inteiro, esse professor também me deu uma certa liberdade de não ter que procurar emprego depois da faculdade, porque ele até falou para a gente, emprego não existe, né? Vocês têm que fazer seu próprio emprego. Aí, eu acho que a Gisele Raulich também ouviu essa história do mesmo professor, porque uma vez eu contei a história e a Gisele falou, sim, eu sei essa história. Mas o que aconteceu com isso? Eu, então, procurei eu fiz meu campo de trabalho durante os primeiros 10 anos depois da faculdade. Na verdade, eu não tinha emprego, e não procurei emprego também nesses 10 anos inteiros. Trabalhei como professora adjunta, é a palavra que a gente usa, né? Na universidade por alguns anos, mas eu sempre fiz o que eu precisava fazer nesses espaços.
Desenhei móveis, trabalhei como consultora, trabalhei por alguns anos em alguns países da África. Passei, foram passagens longas, né? Estadias longas em alguns lugares, por exemplo, 3 meses na Tanzânia, 3 meses em Moçambique, 6 meses na Uganda, e depois, onde que eu fui? Agora estou vendo. Você conseguiu, muito bom. Eu estou na 7, mas você pode ir passando para frente. Ok. Sim. E eu fazia esse tipo de trabalho, onde eu trabalhava com artesanato, né? E eu sempre como consultora, contratada por alguma agência de desenvolvimento, entre aspas. E eu falo assim, por uma certa razão, né? Na verdade, hoje eu tenho uma perspectiva bem crítica sobre esse tipo de trabalho, mas eu fiz esse trabalho durante muitos anos, né? E a próximo slide. Trabalhei, esse foi durante o tempo que eu fiquei na Uganda, né? Eu até mudei o trabalho que eu estava fazendo e estava trabalhando com informática, né? Essas mulheres, elas faziam artesanato, mas eu comecei um programa onde eu ensinava ela, essa linguagem me deixa um pouco mais desconfortável hoje, mas era esse o trabalho, que eu ensinava alguns programas da informática que eram para apoiar os negócios delas. Mas, como vocês talvez sentem, eu estava desconfortável com esse trabalho, porque a gente não, trabalhando em comunidade, trabalhando como designer de fora, tem umas coisas de poder que a gente tem que refletir. A gente tem que refletir sobre como a gente aparece em comunidade, né? E sobre o privilégio que a gente tem como a pessoa de fora. E a gente tem muitas vezes de perguntar, realmente, alguém precisa de nós nesse lugar? E eu parei de fazer esse tipo de trabalho, porque eu acho que muitas vezes reforça a ideia de... reforça um tipo de colonialismo, né? Que uma pessoa de fora vem dentro de um país e fala o que as pessoas precisam, ou eu, como a designer de fora, criando essa programação de informática, quando na verdade tinha pessoas lá no local mesmo que podiam fazer esse tipo de trabalho. Então, sim, fiquei muito crítica com esse tipo de trabalho e parei de fazer. O próximo slide. Então, um momento de alta na minha carreira, eu como designer industrial desenhei esse instrumento, que é uma versão elétrica do PAN, aquele instrumento de Trinidad e Tobago, e está dentro desse vídeo da Nicki Minaj, que também é de Trinidad e Tobago. Okay? Próximo slide. Como uma mulher negra, quando eu dou essas apresentações, eu mostro todas essas universidades, porque estive em muitos lugares onde as pessoas questionam sempre quem é você e por que você tem que falar sobre essas coisas. Então, minha carreira acadêmica é muito longa, com muitas coisas que eu não terminei também, mas eu fiz faculdade na UFPR, trabalhei na UI durante muitos anos, quase 15 anos na UI, fiz PhD na NC State,
trabalhei um ano em Stanford, na D-School, e hoje eu estou em Tulane University, mas estou saindo de Tulane University para voltar para NC State University no outono. Próximo. E meu doutorado foi sobre ensinar e aprender o design thinking através de uma lente crítica numa escola primária em Trinidad e Tobago, uma escola rural primária em Trinidad e Tobago. Próximo. E eu aprendi durante a minha pesquisa de doutorado, eu aprendi sobre uma maneira de fazer pesquisa que se chama emancipatória. Então, eu agora me dei conta que não está em português, mas tudo bem. Sim, tem alguns slides em português. Sim, então, eu sempre gosto desse provérbio que fala que até o leão tenha seu próprio contador de histórias, o caçador vai ter sempre a melhor parte da história. Então, no trabalho que eu faço, e hoje talvez eu sou mais pesquisadora e professora do que designer atuante ou profissional. Mas no trabalho que eu estou fazendo, eu estou sempre tentando ver qual é a história que não está bem contada, quem é o leão da história. Será que a gente está apoiando o leão bastante para contar sua própria história? Será que nós estamos realmente necessárias na história? Qual é minha relação com o leão? Então, no trabalho que eu faço, tem milhares de perguntas que eu faço antes de fazer o trabalho, né? Para ver se o trabalho que eu estou fazendo é realmente emancipatório. Okay? Então, essas palavras meus colegas ouvem o tempo todo, que são sobre emancipação, posicionalidade, colaboração e co-criação, né? Que são as palavras que eu uso sempre. Próximo. Então, a pesquisa emancipatória tem o fim de criar emancipação e justiça social, de corrigir o desequilíbrio de poder no projeto de pesquisa entre pesquisadores privilegiados e seus sujeitos, entre aspas, de pesquisa de grupos tradicionalmente marginalizados ou oprimidos, como os economicamente desfavorecidas. E tem também a finalidade de mudar o poder, redistribuir o poder e compartilhar o poder. E eu vou ficar, talvez, num espaço um pouco mais acadêmico, mas eu falo sobre isso para pessoas de cor, porque às vezes as pessoas perguntam por que você está fazendo trabalho sobre si mesmo, né? Mas essa maneira de fazer pesquisa existe. A gente não precisa se desculpar se queremos fazer pesquisa sobre pessoas negras, sobre pessoas, sobre mulheres, né? Um trabalho feminista, ou, né? É um trabalho legítimo. Querer criar emancipação e justiça social. Próximo, eu acho que pode pular. Tem sempre o inglês e o português. Assim, vocês podem verificar mesmo se meu português está correto depois do fato. Então, se você pular para 17... Não 17, 16, sim. Eu achei esse quote, citação, que eu achei muito legal, que é, se você quiser mudar a história que justifica o poder e o privilégio, você deve ter objetivos ousados,
e passos específicos. Deve-se estar em um espaço onde se possa perguntar qual é uma maneira melhor de fazer isso. Eu acho que nos últimos 2 anos, eu estou realmente confortável nesse espaço, onde eu estou perguntando, eu estou derrubando tudo. Sempre perguntando para as pessoas qual é uma maneira melhor de fazer tudo, e fazendo isso de uma maneira sem apologias, né? E antes, quando eu cheguei nos Estados Unidos, né, eu estava mais preocupada com o meu espaço aqui. Então, eu fazia as coisas de uma maneira um pouco mais... eu não queria estar tanto na frente, né? Mas como agora eu estou um pouco mais confortável, eu acho que nós estamos num lugar onde a gente pode derrubar tudo. Ou pelo menos eu estou num lugar onde eu estou confortável em derrubar tudo. Então, eu estou extremamente crítica em tudo, desconfortavelmente crítica, porque tudo tem que mudar, né? A gente tem que achar fazer essas perguntas e perguntar para qual é uma outra maneira de fazer tudo. E próximo slide. E você pode me dizer também quando você quer que eu pare, né? Porque a gente vai querer conversar um pouco, eu acho, né? Mas meu trabalho é muito influenciado em Paulo Freire. Como vocês são brasileiras, vocês devem conhecer, claro, o Freire. Então, o currículo que eu fiz para as crianças era com a finalidade de criar aquela autoconsciência, né? Ou conscientização que o Freire fala. Então, minha educação em design não foi crítica. Então, eu fiz essa experiência em fazer um design crítico com crianças em Trindade, e isso que acompanha meu trabalho hoje. Eu estou sempre vendo como fazer os alunos repararem o mundo em volta de si, e começarem a perguntar, né, como cutucar os alunos para ver o que incomoda e perguntar sobre essas coisas. Então, próximo. Então, tem um tema no meu trabalho, e em pesquisa mesmo, que é sobre a utopia. E eu uso um método que se chama, em inglês, Critical Utopian Action Research. Então, eu faço esse tipo de pesquisa ativa, e muitas vezes eu uso a utopia, eu peço para as pessoas sonharem ou descreverem a utopia, e daí depois, quando chegamos nesse lugar utópico, daí a gente projeta como vamos chegar lá. É um método que eu uso sempre, porque eu acho que, e posso estar errada, mas eu acho que quando eu trabalho com grupos mais marginalizados, quando eu peço a essas pessoas a sonharem em 20 anos, 50 anos, 100 anos ao futuro, daí que as pessoas podem começar a dizer, olha, esse é o mundo que eu quero. Daqui a 50 anos, eu acho que não vamos ter esses problemas. E podemos, então, fazer uma lista, e daí podemos começar a projetar como vamos chegar nesse futuro que a gente quer. Então, próximo. Então, fiz isso com as crianças em Trinidad, onde eu perguntei para elas imaginarem esse mundo utópico delas. Não tem nada aqui para descrever isso, mas tem algumas coisinhas da conversa delas que é interessante. Né? Nós ficamos juntos durante 3 semanas. Na terceira semana, e nós usávamos os jornais sempre na sala de aula. Na terceira semana, as crianças começaram a perguntar sobre
o jornal e os materiais, né? E essas crianças perguntaram, uma criança falou, mas o jornal não tem histórias sobre Trindade e Tobago, né? Tem tanta coisa internacional e nada sobre nós. Então, isso você pode ver, então, é um pouco dessa conscientização. E a outra criança estava falando sobre a massa de modelar, né? Que as crianças estavam brincando e depois viu tudo nessa mesa vem da China, que não tem nada a ver com a China, mas o que era interessante é que as crianças começavam a perguntar por que nós estamos fazendo essas coisas aqui. Próximo. E, então, essa fala veio de alguém da escola onde eu queria fazer a pesquisa. Quando eu descrevi a pesquisa e o currículo para a escola, falaram assim, você quer que essas crianças fiquem com raiva? E eu falei, na minha cabeça, não falei para elas, é claro, né? Na minha cabeça eu falei, sim, eu quero que essas crianças fiquem com raiva, para não ficarem pensando que, bom, isso basta para a gente, né? Porque é assim que a gente fala em Trindade, e em muitos outros lugares, né? Essas crianças pobres, rurais, em Trindade, alguém da capital, alguém de Port of Spain, pode falar que essas crianças devem estar satisfeitas com a vida que elas têm, né? Ou devem estar agradecidas que nós pensamos nelas, né? E realmente a gente, isso talvez poderia ser problemático para algumas pessoas, mas a gente tem que deixar que um pouco de desquietação, um pouco de... Precisamos de um pouco de raiva nas pessoas para as coisas mudarem, né? Então, o currículo foi sobre isso. E agora acho que você pode ir um pouco mais rápido, então pode passar para o próximo. E isso só as crianças jogando. A próximo. Eu vou descrever esse desenho, então isso pode ver aí o processo de design que seguiria isso. As crianças estavam criticando a escola e eu vou traduzir. Essa criança escreveu, essa escola não é a melhor escola porque a privada, talvez, fede. E daí, isso. E daí, depois, a criança estava já projetando o futuro que ela queria, né? Então, o passado é isso, é o futuro é isso, que a privada não fede mais e daí a escola é boa. E, então, acaba sendo um método que a gente pode usar para descobrir também onde devemos investir nossos esforços para as pessoas ficarem mais confortáveis, né? E pode passar para frente. Elas aprenderam a fazer pesquisa. Aqui estavam entrevistando essa senhora que ela é segurança, mas as crianças estavam querendo saber sobre o que incomodava essa senhora no vilarejo delas, né? O próximo slide. E daí, não, desculpa, esse sim. Aqui foi uma outra resposta de uma criança, alguém que elas entrevistarem, reclamou que queria ir para a igreja, mas não gostava de levantar cedo. Então, isso já faz 3 anos, mas é uma solução de hoje, né? No meio do pandêmico, que essa criança projetou sozinho esse Skype Church, né? Que seria esse app para essa senhora que queria ir para a igreja, mas não queria estar lá, não queria acordar cedo, e isso foi o projeto da criança, que é muito apropriado para hoje, né? Ok, próximo slide.
Então, mas hoje eu não trabalho mais no design de objetos e coisas assim. Eu acabo trabalhando muito com conceitos que são mais difíceis a descrever, mas projetei essa maneira de falar sobre posicionalidade, que isso vem da minha inquietude também, que trabalho em espaços que são predominantemente brancos, e eu sou sempre a única pessoa negra, mas eu acho que a gente precisa falar sobre identidade, raça, sexualidade, essas coisas. E como eu estava pouco confortável trabalhando com esse material, falando com esse material, eu achei umas maneiras mais visíveis e táteis para falar sobre isso. Então, fiz esse worksheet para todo mundo em grupo colocar sua identidade nessas bolas, e depois a gente pode conversar. Então, próximo slide. E daí isso é um exemplo de como a gente faz isso hoje virtualmente. Até ficou um exercício melhor no virtual, porque as pessoas podem preencher invisivelmente, mas os dados estão aqui, na cara. A gente pode olhar e ver, olha, nós temos pouca diversidade de idade, por exemplo, né? Ou a gente pode ver que só tem mulheres nesse grupo. Tá tudo na cara, não precisa dizer nada quando se vê assim. Quando eu estou num grupo que é predominantemente branco, tá aqui. Onde que é raça? Deixa eu ver. A primeira coisa, porque daí esse grupo que fez isso era um grupo misto, era um grupo em Trindade, nem tanto misto, eu acho que predominantemente negro, esse grupo que preencheu isso, e até isso é um fato interessante para vocês, né? Porque um grupo predominantemente negro se vê como um grupo de pessoas diversas, mas quando preenchemos isso, um dos alunos que fez falou exatamente isso, falou que nós pensamos que nós temos muita diversidade, mas na verdade nosso grupo não é, porque nós somos todos negros, né? E então é tudo visível e fica mais fácil falar sobre coisas assim. E daí o que a gente faz com essas notícias, essas informações? A gente depois começa a perguntar como vamos ver perspectivas novas. Precisamos de outras perspectivas para fazer o trabalho que nós estamos fazendo, porque às vezes, como os dados estão aqui, fica mais fácil ver um pouco friamente, né? Por exemplo, eu trabalho com pessoas geralmente muito novas e todas brancas, mas eu trabalho em New Orleans, que é uma cidade negra, e geralmente trabalhamos com pessoas um pouco bem mais velhas que os estudantes, né? E daí, quando temos essas informações, pelo menos podemos pensar assim, as mulheres que vamos entrevistar estão todos nos anos 50, e elas são de classe média baixa, ou elas são trabalhadoras, e nós não somos. E daí a gente, pelo menos, podemos criar alguma estratégia para depois ter outras conversações depois. Ok, não sei se vocês realmente terminam na hora. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Próximo slide. Daí eu comecei a fazer esse outro trabalho em criar, talvez esse é meu trabalho agora, né? Como provocar maneiras de pensar através desses cartões, né? Então, esses cartões eram sobre
como fazer seu brainstorming de maneiras diferentes. Próximo. Esses cartões eram para... quais eram... São 20 perguntas para você pensar quando se cria grupos de trabalho. Né? O que você tem que pensar antes de fazer o trabalho de design? Próximo. Tenho alguns baralhos sobre ismos, né? E como pensar nessas coisas no processo de design. Próximo. Daí eu tenho esse baralho que tornou-se viral. Eu não sei se é essa a palavra, mas ficou viral né? Nos Estados Unidos. Já é uma coisa muito requisitada agora, que é um baralho, é um alfabeto crítico, que tem uma versão online. Eu vou compartilhar o app para vocês também. Mas eu gosto de falar sobre esse projeto porque foi uma experiência, um protótipo não muito bem finalizado, que eu só coloquei online para um outro amigo meu que estava do outro lado do país, para ele poder comprar. Essa foi a única razão que eu coloquei online. Mas eu nunca retirei. E daí, em junho do ano passado, enquanto teve toda aquela ação social, Black Lives Matter, depois do assassinato do George Floyd, esse material ficou muito... as pessoas queriam esse material para poder falar sobre raça, para poder falar sobre privilégio, e meu protótipo rude ficou popular, assim, já vendi mais de 1.000, quase 2.000 baralhos. E eu fico pensando, por que vocês estão comprando isso? Mas eu não vou reclamar, podem comprar, mas eu já fiz outro trabalho que é mais interessante, mas esse que vende, mas tudo bem. Ok. Vocês acabam no final da hora ou vocês continuam? O que vocês fazem? A gente pode continuar, a gente começou um pouquinho mais tarde, pode continuar, okay. Leslie. Ok. E eu tenho 6.000 slides e a gente não precisa apresentar todos, claro, né? Deixa eu ver... Ok, 34. Você pode ir para frente. Ok. Como eu estou nesse espaço sem apologias e fazendo o que eu quero, né? Eu faço parte dessa sociedade de pesquisa do DRS, Design Research Society. Faço parte já há alguns anos, né? Comecei quando eu estava fazendo o doutorado, então em 2015, mas há alguns anos eu fiquei, de novo, um pouco incomodada, que eu ia para as conferências dessa organização, eu não gostava de nada. Eu ia de sala em sala e o trabalho sempre focava na Europa e nos Estados Unidos. E pensei, mas onde que tem um trabalho que me interessa como alguém do Caribe, alguém negra, alguém... bom, não do Caribe só, eu me sinto uma pessoa da América Latina em geral e tenho muitas conexões na África. E comecei esse grupo com minha amiga que é brasileira, a Renata Marques Leitão, dentro dessa própria sociedade. E essa sociedade é a maior sociedade de pesquisa de design no mundo. E nós entramos e ocupamos espaço. Então, criamos esse subgrupo durante a sociedade sobre o design pluriversal. E a ideia da pluriversalidade é que não tem um único universo. Que nós
Então, compartilhamos a perspectiva de pessoas de nosso mundo. Então, nosso maior projeto é que fazemos esse book club, que nós sempre falamos sobre autores da América Latina, da África, da Ásia, do Caribe, e nunca falamos sobre a América do Norte ou a Europa, né? Como esses lugares ignoram essas perspectivas, em nosso grupo, nossa perspectiva é somente sobre o Sul, o Global South, né? O Sul global, né? Deixa eu ver. Então, eu faço muitos projetos de paixão ligados a esse trabalho do Pluriversal Design Group. Por exemplo, se você pular para o 37, faço essas experiências de... 37 não veio? 38, então. Será que apareceu? Ok. 37 era um currículo baseado em ideias de decolonização da América Latina. E 38 é um exemplo de um currículo de design pan-africano, né? Porque a gente pode pensar assim, qual é o currículo para nós? Isso também é um trabalho emancipatório, que nós somos, como mulheres negras, nós podemos escrever nosso próprio currículo de design. Então, eu tenho essas experiências nesse trabalho que eu faço, que eu estou sempre tentando fazer um trabalho que é anti-hegemônica. Será que essa palavra é em português? Sim. Anti-hegemônico. Então, você pode pular diretamente para o 44 e vocês podem ficar com os slides depois, né? Quando eu comecei esse trabalho em Tulane, eu sabia que era um contrato muito curto. E eu não falei para vocês antes, mas meu trabalho em Stanford, no ano antes que eu vim para cá, foi traumático. Eu odiei o trabalho que eu fiz em Stanford, porque eu estava tentando tanto segurar esse trabalho que eu quis fazer tudo para eles me aceitarem. Então, eu não fiz trabalho que fazia sentido, na verdade, porque eu queria... I wanted them to like me, se vocês entendem, né? E, então, quando eu vim para New Orleans, eu queria fazer um trabalho bem mais radical. E sabia que eu só tinha 2 anos, que talvez não iam renovar meu contrato mesmo. Então, eu fiz um trabalho muito diferente aqui, muito radical. Então, e New Orleans é um lugar muito bom, né, para fazer esse tipo de experiência. É como estar em Salvador, onde tem muitas pessoas interessantes, pessoas um pouco radical e tudo isso, mas Tulane, onde eu estou, é um pouco de uma plantação, mas é por isso que eu não quero ficar na... Isso tudo está sendo gravado, mas está bom. Em português, então não vamos ouvir isso, né? Mas eu fiz esse workshop muito legal com a polícia em New Orleans, onde eu pude experimentar em como configurar o workshop, né? A polícia veio e perguntou, falaram, nós queremos aprender design thinking, nós temos interesse em equidade, como é que vamos fazer esse trabalho? Eu falei, eu não vou fazer um workshop só com a polícia. Daí falaram, ok, convida alguém da comunidade. E eu fui criando essas regras. Eu falei, só vou fazer esse workshop se tem um número igual de polícia e comunidade.
só quero mulheres de cor, e eu fiz essa lista muito grande para a polícia, mas o workshop foi maravilhoso, né? E até me chamaram para fazer um outro este ano que vem, porque como eu trabalho com isso, esse conceito de poder, eu pude, então, desenhar o workshop de uma maneira onde a comunidade não perdeu o poder. E a comunidade tinha mais poder até do que a polícia durante o workshop. E, na verdade, o workshop não tem saída, não tem resultado depois. Nós não fizemos nada de verdade depois do workshop, mas o workshop foi uma experiência em como fazer comunidade, né? Então, aprenderam a fazer design, projetaram coisas juntas, né? Todos os grupos eram misturados, polícia e comunidade, e fizeram alguns projetos interessantes em como ter cada grupo perder o medo do outro, ok? Então, foi um projeto muito legal. Então, pode passar para o próximo slide. Então, aqui algumas pessoas ele, claro, um homem branco, é da polícia, eu falo claro, mas não é claro, mas e essas duas mulheres são da comunidade e fizeram essa campanha de, tipo, Instagram entre a comunidade e a polícia para melhorar o relacionamento entre eles. Próximo. Outro trabalho bem experimental que eu fiz aqui em Tulane, e essa professora de matemática no meio, ela tinha interesse em experimentar em como usar design para ensinar matemática. Na verdade, é uma mulher super ótima, muito louca, e fizemos essa aula louca, de novo, sobre equações diferenciais ordinárias. Agora eu sei o que é isso, mas é uma aula baseada no design, que foi um projeto muito interessante que eu fiz. Próximo slide, deixa eu ver a pergunta. Ok, vou olhar de novo para essa pergunta daqui a pouco. E agora eu estou num trabalho de pesquisa fundada com essa professora Alessandra Bassano, onde estamos usando métodos de design para entender a experiência do pandêmico de pessoas normais em Louisiana, em New Orleans, onde e depois vamos ensinar a pessoas de saúde pública como usar esses métodos de design para comunicar melhor com pessoas normais, pessoas da comunidade, né? Como usar métodos de desenhar e tudo isso com pessoas da comunidade. Deixa eu ver, qual mais você quer ver? Eu sei que está ficando muito tarde para vocês, então não quero ficar keep you here for too long. Quer saber? Bom, a gente pode... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu... Não, mas eu posso passar muito rapidamente em 55. Então, eu tenho um manifesto pessoal. Eu acho que meu trabalho ficou mais fácil quando eu fiz esse manifesto, né? E hoje em dia eu sugiro isso para todo mundo, né? Quais são os princípios que guiam seu próprio trabalho? E assim fica muito fácil de ir embora de trabalho, de se afastar de trabalho que não alinha com seus princípios que guiam. Então, esses são alguns. Comece com a posicionalidade. O próximo. Ajudar
eu sou professora, então ajudar os alunos a ver cor, opressão, injustiça e preconceito, como eu trabalho com estudantes brancos e muito ricos, que não vivem num mundo com negros, né? É um trabalho muito difícil de fazer isso, né? De fazer esses alunos verem quando estão em casas onde as pessoas falam que cor não existe. Mas isso agora é meu trabalho, né? De ensinar, de ver isso. Próximo. As pessoas acham que eu estou trabalhando em diversidade e inclusão, mas na verdade eu trabalho eu sou um pouco contra a diversidade, como fazem aqui nos Estados Unidos, porque geralmente eu acho que todo o trabalho de inclusão aqui mantém o status quo, né? Mantém a ideia que nós somos o grupo dominante e vamos abrir um espacinho para você. Então, a gente incluiu você. E não, eu falo muito mais de pluriversalidade, porque eu quero criar espaços onde múltiplas ideias podem existir. Não é um grupo que está abrindo espaço, é um espaço onde temos muitos grupos. Próximo. Eu centralizo agora sem me desculpar, né? Centralizo as experiências e conhecimentos de pessoas de cor e, sobretudo, mulheres de cor no meu trabalho. Antes eu fazia isso de uma maneira um pouco mais um pouco menos na frente, um pouco menos à vista, mas hoje eu falo sobre isso, que o mundo é melhor quando a gente centraliza nas experiências de mulheres negras ou mulheres de cor, né? Porque daí todo mundo tem uma vida melhor depois. E no próximo, eu tento tirar intencionalmente o poder de opressor e mudar para o oprimido no trabalho que eu faço. E eu vou pular para o 63, porque acho que a gente talvez queira conversar um pouco. 63, as pessoas acham que a gente não tem direito de ficar com raiva. Eu falo, não, a gente pode ficar com raiva, mas a gente não precisa ficar só dentro da raiva. A gente pode ver como nós vamos usar essa raiva para fazer algo um pouco mais útil e produtivo depois. Então, tem alguns slides a mais, mas eu acho que já estamos praticamente no final e a gente pode conversar um pouco mais. Posso ver se eu posso responder a algumas perguntas e só bate-papo. Perfeito, Leslie. Olha, antes de mais nada, eu fico pensando aqui quantos likes você merece, né? Que palestra maravilhosa, quanto conteúdo bacana, que história incrível a sua. E temos aqui, sim, algumas perguntas, elogios, falando que a sua palestra foi maravilhosa, acadêmica, experimental, e deixar um pouco esse mercado louco que a gente trabalha, e dá mesmo, você transmite essa sensação, a sua pesquisa com as crianças, eu achei lindo eles fazendo entrevista, uma graça, deu vontade assim, de ir lá e tirar foto e estar junto. Mas uma das perguntas que nós temos aqui é justamente sobre o baralho. A Indaiá ficou curiosa para saber um pouco mais sobre o baralho, e assim, qual que é o intuito? Quem tiver interesse em comprar, onde é que compra esse baralho? Eu também fiquei bem curiosa, confesso. Então, o baralho começou porque eu estava trabalhando nesse lugar que eu estava tão desconfortável, né, o Stanford, que eu
eu perguntei aos alunos a escolherem para quem elas queriam projetar suas soluções. É uma coisa que eu faço sempre, né? E se alguém aqui dá aula, vocês fizeram a escola, talvez em design, ou talvez não em design, mas vocês talvez reconhecem esse tipo de pergunta do professor. Escolhe alguém e projeta sua solução, né? Quando os alunos voltarem e me mostraram quem elas escolheram, isso dentro do Vale de Silicônio, nos Estados Unidos. Então, e nós estamos nessa área onde tem Facebook, tem toda a tecnologia. Todos os alunos escolheram projetar para homens brancos. Daí eu pensei, isso não é legal, porque esses estudantes vão mesmo trabalhar em Facebook e Instagram e Yahoo e toda a tecnologia, e essa tecnologia não vai ser desenhada para nós. Então, o que eu fiz? Eu comecei, então, o primeiro protótipo do baralho, que literalmente foi papéis assim, que desenhei o conteúdo para o papel e coloquei na mesa, que cada aluno tinha que ver o cartão, virar o cartão e mudar seu protótipo conforme o que estava no cartão. Então, no primeiro protótipo, um cartão era sobre um ponto de vista feminista, e antes o aluno estava projetando para homem branco, agora quando virou aquele cartão, ele tinha que pensar que seu usuário agora era mulher, né? Um cartão era sobre raça, e daí o novo usuário era um homem negro, e daí o terceiro cartão era sobre uma criança. Então, agora o usuário mudou. Então, o baralho era assim, como eu estava trabalhando com esse grupo não crítico, porque Silicon Valley é um lugar onde ninguém está pensando, não ninguém, eu estou exagerando, claro, mas poucas pessoas estão pensando sobre a justiça social, né? Então, o baralho era isso, para introduzir alguns conceitos sobre justiça social para a pessoa que está trabalhando na tecnologia. E você perguntou onde comprar. Eu vou achar o link. Mas, na verdade, estou falando em onde comprar, mas eu não gosto de deixar os correios bem ricos. Então, também tem um app, deixa eu ver. E tem uma turma no Brasil, na UFPR, claro, que está traduzindo agora para português. Deixa eu ver. Então, não estou olhando para o Google Meet agora, enquanto eu procuro os links do app. Tá, mas que legal, Leslie. Então, esse baralho que você construiu está sendo traduzido aqui na Universidade Federal do Paraná? Está sendo traduzido, sim. Tem uma turma de... eu não sei qual área de design, se é UX, se é design gráfico, não, na verdade não sei, mas eu vou para a aula deles ou nessa sexta-feira ou na próxima. Sim. Que bacana, que legal. Tem uma outra pergunta aqui, da Indaiá também, e ela ficou curiosa para saber sobre o Design Research Society, né? O que eles fazem, se vale a pena pagar para ser membro, quais são os benefícios, se for o caso, né, de ser pago. Eu vou colocar um monte de links agora no chat. Tá, não tem problema. A gente aceita. Ok. Para mim, ser membro do Design Research Society tem sido muito bom. E não é muito caro, né? Se você pensar na escala de
associações globais, não é muito caro, né? E a Design Research Society é uma organização internacional, tem muitos eventos online, então é fácil participar. Quando eu entrei há 5 anos, era um grupo realmente de velhos brancos, homens velhos brancos ingleses, mas eu vi ao longo desses 6 anos como a organização ficou bem mais diversa. Tem muito mais mulheres, tem muito mais pessoas de várias partes do mundo. Então, eu estou dentro da organização, mas realmente falo muito mais com pessoas da Índia, da Turquia, do Canadá também, e menos pessoas da Inglaterra. E deixa eu ver, qual mais é outro benefício? E o outro benefício é que tem também esses super grandes nomes de design dentro dessa sociedade. Então, não sei se vocês conhecem o Donald Norman. Então, o Donald Norman é meu amigo. Mas como assim? Não. Mas realmente é através da sociedade, porque a gente já foi para várias reuniões juntas, ele me manda mensagens no chat, então, para mim, é uma organização muito boa, porque a gente pode falar com a pessoa que está no topo do mundo de design, e pode falar com um estudante de design também, né? E não é tão cara. Tá, legal. Temos uma outra pergunta, assim, tem até um cunho mais social, Leslie. Como é que no mundo capitalista a gente faz as pessoas entenderem e aceitarem que é preciso fazer justiça social no ambiente de trabalho? Então, tenho 2 respostas diferentes. Ok. Uma resposta é que justiça social é bom negócio. Então, se a pessoa só entende de negócios, né? Quando mais pessoas têm acesso a um mundo melhor, isso vai ser bom para todos. É bom, é muito simples falar isso, mas é bom negócio, né? E a gente pode ver isso. Deixa eu ver, talvez não é tão fácil usar o exemplo do Brasil, mas eu vi isso vivendo no Brasil nos anos 90, né? Eu vi a mudança penso naquela época, nossa, há 30 anos, mas na época da virada do Cruzeiro Real para o Real, aquela época, enquanto é como todo mundo entrou na classe média ao mesmo tempo. Isso foi bom para o negócio, né? Então, a gente pode, se necessário, a gente pode fazer o caso de negócios para falar que a gente precisa fazer justiça social porque queremos levantar todo mundo da pobreza para entrar no mundo capitalista. Mas, na verdade, mas minha outra resposta é que se temos que fazer esse caso para você achar que justiça social é necessária, talvez eu não quero trabalhar com você, porque não deveria necessitar tanto trabalho para você ver que temos que fazer esse trabalho, né? E é justiça social, e muita gente pensa muito na economia, mas são todos os níveis. Por exemplo, ontem eu dei um workshop onde tivemos um participante que é surdo, e tivemos que, então, contratar o intérprete, e depois contratamos também a pessoa que capciona.
E para mim foi muito interessante ver a resposta da organização, né? Que tem um grupo de pessoas que está pensando como fazer isso sem, qual é a palavra que talvez Indaia pode me ajudar? Without being sued. Sem litigação? Isso? Então, tem um grupo que está só pensando... Estava no mudo, desculpa. Ok, desculpe. Mas tem um grupo que só está preocupado nas consequências de não oferecer serviços ao surdo. E daí tinha o outro grupo que queria apoiar o surdo. Então, na verdade, os dois grupos estão fazendo a mesma coisa, mas um grupo só tem medo e está pensando no caso de negócios, né? Nós só vamos oferecer esses serviços para que esse surdo não nos leve à justiça. E daí o outro grupo está pensando, não, nós queremos oferecer esses serviços para que esse homem surdo pode participar no trabalho. Então, eu só quero trabalhar com essas pessoas que querem apoiar o trabalho do surdo. Não quero, na verdade, trabalhar com as pessoas que têm medo da justiça. Então, é uma resposta muito longa, mas eu diria... complexa. Se você tem que fazer esse caso tão forte para fazer justiça social, talvez não são pessoas com quem você tem que queira trabalhar. Wesley, como é que você faz nos casos em que as pessoas, na verdade, enxerguem, não vejam com bons olhos essa pluralidade que está no mote do seu trabalho, que está na base do seu trabalho? Como é que você lida com isso? Então, eu tenho um privilégio que eu tenho que reconhecer, né? Eu tenho o privilégio que eu sou uma professora, eu sou um pouco mais velha, então eu estou numa fase que eu não estou tentando comprovar muitas coisas. Então, na verdade, hoje em dia eu faço o que eu quero. Que alguém pode me demitir, alguém pode não gostar do meu trabalho, mas eu estou nessa fase que eu penso assim que eu estou nos Estados Unidos, mas eu vivo como eu tenho muitas opções, né? Eu penso assim, minhas amigas no Brasil vão arrumar emprego para mim se os americanos me demitirem. Eu estou brincando, mas realmente eu penso assim que às vezes não é a realidade, ok? Mas eu vivo como se eu tivesse muitas opções e eu faço o trabalho que eu acho importante, como eu vivo nesse mundo de sonho onde eu penso que eu tenho essas opções. Então, talvez eu não respondi a pergunta, mas às vezes eu não ligo, eu escolho com quem eu trabalho, mas eu tenho o privilégio de poder fazer isso. Perfeito. A gente está vivendo uma polarização. Você viveu no Brasil, você deve acompanhar notícias daqui, e quando a gente sai daqui, a gente está vendo que polarização é uma coisa que está acontecendo pelo mundo, né? Como é que você está vendo tudo isso? É possível a gente mudar e mexer com a cabeça dessas pessoas que têm uma mente mais fechada, Leslie? Como é que você avalia? Como é que você analisa isso? Eu acho que não. E eu não deveria dar risada, mas quando eu comecei a trabalhar em Tulane University, onde eu estou agora, meu colega, que ele já foi embora de Tulane, mas um homem branco
com interesse em trabalho de diversidade, equity, tudo isso, mas não, ele não tinha certeza quanto interesse ele queria. Então, ele perguntou para mim, a gente vai trabalhar só com as pessoas que têm interesse em diversidade ou vamos trabalhar com pessoas sem interesse e tentar mudar suas cabeças, né? Eu falei para ele que, na verdade, a gente não tem o poder. É muito desgastante você trabalhar com as pessoas que não têm interesse em. Com as pessoas que estão nesse lugar de polarização, né? Então, a gente pode trabalhar com as pessoas que estão um pouco mais em nosso campo, em várias escalas, mas eu não vou, talvez, desgastar tanta energia de trabalhar com as pessoas do outro lado, do outro polo. Eu não tenho bastante influência para fazer isso. Uhum. Olha, outra pergunta muito interessante. Quais são as outras mulheres que você tem como inspiração, são as suas referências, para a gente começar a seguir também? Tem algumas que eu sigo, e algumas são escritoras e eu não li ainda seus trabalhos, mas eu sigo mesmo assim. Uhum. Então, talvez vocês conhecem a Adrienne Maree Brown. Uhum. Ela é uma escritora americana, negra. Tenho vários livros dela e não li muitas, mas ela é muito inspiradora. Agora eu estou procurando uma outra mulher que eu comecei a seguir agora. Deixa eu ver o nome dela. Sonia Renee Taylor. Também não li o livro dela ainda, mas ela é muito inspiradora também. A Sonia Renee Taylor, ela escreveu um livro que se chama Meu Corpo Não é uma... My Body is Not an Apology. Meu corpo não é uma desculpa. Não é uma apologia, não é não é uma apologia. E a capa do livro é ela nua, coberta, mas ela nua na capa, e a capa é tão linda, e você vê essa mulher tão linda, e ela é gorda, ela é negra, ela é careca, e normalmente, no dia normal, ninguém olharia, talvez, entre aspas, para essa mulher, mas quando você vê a capa, ela é tão linda nessa capa. Uhum. E eu vi um vídeo com ela. Ela é realmente muito inspiradora. Então, não li o livro ainda, mas eu gosto muito dela, sim. E tem algumas outras... nessa turma com essa Adrienne Maree Brown, tem um mundo de mulheres negras em volta dela. Todas futuristas, novas, escritoras, bem jovens. E eu diria, outra vez, que eu não li o trabalho delas, mas eu gosto de olhar a fala delas, porque elas fazem, como elas são muito novas, elas entendem muito bem como usar a mídia, marketing, tudo isso. Então, elas estão aparentes, é muito seguir o trabalho delas. Uhum. Eu fiquei curiosa para te fazer uma pergunta. Pode. Porque ao longo do seu trabalho, você usou conceitos de oprimido e opressor, que é um conceito trabalhado pelo Paulo Freire, que é um pedagogo brasileiro. Uhum. E eu fiquei curiosa para saber o seguinte: você conheceu o Paulo Freire antes de estudar no Brasil? Ou você conheceu o Paulo Freire rodando o mundo? Porque eu sei que o Paulo Freire é um autor muito lido no mundo. Uhum. Nós, no Brasil, infelizmente, dependendo da área de formação das pessoas, elas não conhecem. E você usa os conceitos do Paulo Freire no seu trabalho, no seu baralho. Eu li lá a palavra opressor, por exemplo. Eu fiquei curiosa para saber onde você conheceu
o Paulo Freire, nessas suas andanças aí? Eu diria em Curitiba, mas na verdade eu não li o Freire quando eu estava na UFPR, mas como eu estudei no prédio de ciências sociais, minhas colegas eram de ciências sociais e antropologia, e eu não sei, você conhece a UFPR? Conheço. Tem um restaurante universitário e tinha aquela fila enorme do RU. Eu fiquei 2 horas na fila do RU falando sobre, não, claro que não sobre Paulo Freire, mas esses nomes, Paulo Freire, quem mais? Tem um antropólogo que eu estou pensando, um antropólogo brasileiro que eu estou pensando agora, que esses nomes eram muito familiares, e depois, quando fui à universidade, como meu trabalho é na área de educação, eu acho que eu estava lendo mais sobre como fazer trabalho. Qual é a palavra que eu quero usar? Agency. Não é agência, mas eu queria fazer um trabalho onde as crianças tinham esse poder, empowering education, né? Uma educação que dá... Empoderada. E todo mundo que eu lia falava sobre Freire. E daí que eu voltei para o Freire, eu falei, eu sei quem é Freire. E Freire estava vivo quando eu estava no Brasil. Né? A gente falava sobre essas pessoas, né, naquela época. Mas foi então um pouco antes e um pouco depois. Tá, que legal, que legal. Tem mais uma pergunta aqui que eu acho que a gente pode fazer para encerrar, que a Debs tem vontade de ser professora, tá, assim, adorando aqui a sua palestra, e aí ela pergunta assim, que caminho que ela precisa seguir para ser uma professora como você, Leslie? Ela quer ser professora... professora universitária. E ela não... Mas, assim, ela fica pensando que não fica só imaginando uma professora transmitindo conteúdos só na academia, mas ela pensa também nos conteúdos sociais, que eu acho que você trouxe isso muito forte na sua fala, né? Então, você tem o trabalho acadêmico, você tem o trabalho com a comunidade, você trabalha com muitos conceitos, né, Leslie? Eu acho que você faz muito bem essa intersecção, vou usar essa palavra, mas acho que tem um bom jogo aí, né? Toda essa sua experiência mesclada, enfim. Então, como é que a Debs faz para ser uma professora maravilhosa como você? Bom, é uma grande pergunta, mas tem que ter uma filosofia, que isso talvez não é a resposta que você está procurando, mas eu tenho outros professores como eu, e tem professores que não são, né? E quem é diferente, eu acho que falta a filosofia que dirige o trabalho deles, né? E quando a gente tem aquela filosofia, a gente pensa... Então, minha filosofia pessoal é que eu realmente quero que o aluno pegue o material, cria seu próprio material. Eu quero um aluno empoderado, né? E isso dirige o trabalho que eu faço. E eu gosto de fazer trabalho colaborativo. Então, eu estou sempre procurando pessoas com quem colaborar. Não quero trabalhar sozinha, né? Então, na verdade, eu estou dentro da universidade, mas talvez eu daria aula em qualquer lugar, porque eu podia ser feliz sendo professora da primária, professora de segundo grau, e na verdade eu já ensinei em todas
essas fases diferentes, né? Fui professora durante pouco tempo, mas fui professora de escola secundária, então não sei bem como responder, porque dentro da academia eu não fui respeitada durante muito tempo. Então, nem posso dizer que você pode seguir meu passo, porque o trabalho que eu faço com comunidade, muitos outros acadêmicos não entendem isso. Mas eu acabei fazendo o doutorado porque eu não ia conseguir o que chamamos de tenure. Tenure é um trabalho acadêmico para o resto da vida, mas é um processo no nosso sistema de universidade que, sem o doutorado, nunca iam me aceitar como acadêmico de verdade. E por isso que eu acabei tendo que sair e fazer. Então, mesmo se eu não tivesse feito o doutorado, eu acho que eu teria entrado, talvez, em educação, talvez no segundo grau, ou algo assim, porque eu gosto de ensinar. Ou eu trabalharia num campo de férias como professora, entre aspas, dentro do campo de férias. Então, Débora, eu sei que talvez isso não é uma boa resposta, mas talvez precise de mais contexto para saber em que tipo de área você quer ser professora. Tá certo. Leslie, quando é que você vem para o Brasil para a gente ter a oportunidade de assistir uma palestra ao vivo, e se conhecer, e poder se abraçar? Quando é que o mundo vai reabrir? Eu estou com muitas saudades do Brasil. Posso dizer que talvez não enquanto vocês têm esse presidente que vocês têm. Mas, claro que com o pandêmico, não, mas eu gostaria de voltar, sim. Como eu estou, eu acho que cada semana eu estou no Brasil, entre aspas, então vai ver que algo vai acontecer, que eu realmente estou no Brasil em pessoa, quando o mundo voltar ao normal. Mas você tem vontade, então, eu estou brincando um pouco aqui, mas você tem vontade, então, de voltar, se tiver oportunidade de, enfim, você voltaria para o Brasil e para desenvolver algum projeto, algum trabalho? Eu voltaria. Uma amiga minha, ela trabalha na universidade em que Paulo Freire fundou. Não sei se ele fundou, ele trabalhou lá. Ela trabalha no Nordeste. E meu sonho é ir lá trabalhar com ela naquela universidade por algum tempo. Tenho mais e mais contatos, novos contatos com a UFPR novamente. Então, é possível que eu faça alguma coisa em Curitiba um dia. Sempre gostei de... Eu sempre volto para Salvador, para dizer a verdade. Eu comecei design gráfico em Salvador e depois eu mudei para design de produto em Curitiba. Mas Salvador sempre foi um lugar que eu voltava sempre. Mas um dia eu vou voltar, mas não posso dizer quando. Tá certo, tá certo. Olha, Leslie, a gente só pode te agradecer. Foi, assim, uma palestra incrível. Eu acho que todas nós aqui aprendemos muito. É muito bom a gente ter a oportunidade de falar com pessoas como você, que tem uma experiência de vida e profissional sensacional, com esse olhar, com essas perspectivas e com essa inquietação. Eu acho que a palavra é essa inquietação, que é o que nos move, é o que te move e que te faz ser essa pessoa brilhante, né? E que a gente, felizmente, teve a oportunidade aqui de te conhecer, de saber das suas referências e salvei aqui todos os links que você mandou. Eu acho que a gente só pode agradecer e
te deixar com as portas abertas para você falar com a gente sempre que você quiser. Então, sempre que você chama. Olha que eu estou anotando no caderninho, eu vou conversar com o Jeff. Jeff, olha, uma vez por mês faremos uma fala com a Leslie. Mas, assim, meninas, eu queria saber se vocês poderiam abrir a câmera para a gente tirar uma foto e para compartilhar esse momento, que realmente foi muito legal, Leslie. Olha, fiquei emocionada e muito feliz. Obrigada mesmo, Leslie. Muito obrigada. E por falar português tão bem, né? Também, poxa. E eu fui embora há muitos anos. Eu sou muito mais velha que as pessoas acham, né? Porque eu fui embora em 98. Deve ter gente aqui que nasceu depois de 98, não? Eu posso te garantir que eu já estava, assim, já era quase uma adolescente, viu, Leslie? Depois eu te conto o que eu estou causando, mas eu lembro bem de 98. Você lembra de 98? Eu lembro. Vocês sabem essa expressão em inglês que diz que black don't crack? Como que é? Black don't crack, que é black, e eu tenho um sotaque que talvez você não reconhece, né? Mas é que a pele negra não envelhece. Essa black don't crack. Essa tá. Eu não conhecia essa expressão. Mas se você procure, você vai ver sempre, daí você vê imagens de, por exemplo, Angela Davis, ou imagens de mulheres negras muito, muito, muito velhas, que parecem adolescentes. Que legal. Bom, vamos tirar uma foto, então? Ok. E você que tira, ou Jé, você tira aí? Lili, você consegue tirar daí? Que meus teclados aqui estão meio doidos para tirar um print. Ou Debs. Ô, Debs, quebra essa pra gente? Consigo sim, peraí. Obrigada. Eu não consigo ver a minha câmera. Podemos ir? Vamos ver se meu teclado aqui vai. Vamos ver. Tira outra, sem óculos. Ela tá pedindo óculos. Vamos ficar um pouco mais vaidosa. Vamos lá. 1, 2, 3. Foi. Aê! Muito bom. Leslie, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. Muito sucesso. Muito inspirador. Super inspiradora. Sinta-se abraçada. E, de novo, lembre-se de estaremos por aqui, as portas estarão abertas para você. Foi realmente um prazer te conhecer. Eu já te seguia no LinkedIn, mas foi um prazer te conhecer, saber um pouco mais da sua história e de todo esse trabalho maravilhoso que você está compartilhando com o mundo. Parabéns. Obrigada. Então, vocês conectem comigo no LinkedIn e talvez você pode compartilhar a foto no WhatsApp. Não é o WhatsApp que vocês usam aí, Telegram. Daí eu vou ver. Sim. Com certeza. Sim. Ok.